Nesse vídeo vamos ver então como ir da coleta de dados de um sensor utilizando um ESP8266, no caso um Node MCU, os dados sendo publicados no broker MQTT, nós vamos usar um Mosquito, e depois um sistema de gerenciamento de informações de dados de processo, um software do tipo PINS, coletando esses dados, armazenando na sua base e disponibilizando então para nós podermos fazer visualizações e análises avançadas. Basicamente o caminho vai ser este aqui. Nós vamos ter um sensor dentro de um ESP8266. Ele vai fazer pubs no broker MQTT, que por sua vez esses tópicos que vão estar nesse broker vão ser assinados por uma interface de comunicação desse outro sistema aqui, PINS, para análise de dados, que vai ter as suas variáveis que vão receber essas medidas aí. E depois nós vamos poder consultar os requisitos. Então o sistema este aí com o Node MCU, para desenvolver o código dele vai estar na própria IDE do Arduino. Aqui tem algumas bibliotecas, e para a parte PubSub, para fazer a publicação dos tópicos no MQTT, nós vamos precisar do JSON, que é o formato que ele vai mandar, e da própria biblioteca PubSub do Arduino. Para o PINS nós vamos precisar da versão do da Microsoft SQL Express, que a versão Express é gratuita, pode ser utilizada sem custo nenhum, bem como a versão do Ellipse Plant Manager. No caso vão ser 3 softwares que nós vamos precisar instalar na máquina: o servidor de interfaces de comunicação e a ferramenta de visualização e análise. Também até 20 tags é possível usar a versão de demonstração dele, também é gratuito, é só fazer o download no site. Então nos requisitos vai ser necessário montar essa plaquinha, não vai ser abordado nesse vídeo especificamente essa questão, mas aqui eu vou ter um sensor de intensidade luminosa, o meu Node MCU, que vai ter o código dele que foi desenvolvido na IDE do Arduino, vai fazer um pub num broker, que neste caso em particular é o próprio Mosquito. O que vai ser visto nesse vídeo então é toda a instalação e configuração desse sistema EPM, inclusive do SQL Express, criação de uma interface de comunicação MQTT, criação de uma variável então que vai receber esses dados que foram escritos pelo Node MCU num tópico do broker. O EPM vai ler esses valores via MQTT e vai jogar para essa variável que vai armazenar. Depois nós vamos visualizar em gráficos de tendência e fazer análises integradas no Python. Então basicamente esse sistema aqui, ele tem um mecanismo de coleta, um gerenciador de interfaces de comunicação com diversos dispositivos e sistemas, uma base central, que esses dados vão vir para cá, e ferramentas para visualização, que no caso vão poder ver gráficos de tendências e fazer análises inclusive no ambiente integrado com Python. E de novo vale ressaltar que até 20 variáveis esse sistema aqui ele não tem custo algum para utilizar. A instalação do SQL Express para poder minimamente ter o sistema do EPM funcionando, ela necessita primeiro baixar o SQL Express. Para quem tem algum conhecimento pode também baixar o Management Studio para poder fazer alguma gestão do banco de dados. E além do SQL Express nós também vamos precisar baixar do site o EPM Server, que é o servidor central, o EPM Interface Server, que tem as interfaces, gerencia as interfaces de comunicação, e o EPM Studio, que é a ferramenta de visualização e análise dos dados, bem como configuração e gerenciamento de todo o sistema. Então, para instalar o SQL Express, Microsoft SQL Express, é só iniciar o processo de instalação, dando um duplo clique. Define-se então um local para ele extrair todos os arquivos temporariamente. A tela inicial então
Após ele extrair os arquivos, é esta aqui para iniciar a instalação. Então eu vou selecionar aqui a opção para instalar uma nova instância do SQL Server. O passo seguinte é ler os termos para o uso dessa versão e aceitar. Essa etapa pode-se verificar alguma atualização que é recomendado, ou então simplesmente avançar para a instalação. Ele faz uma verificação de todos os requisitos para poder instalar. Tem só a questão do firewall, que depois eventualmente eu preciso liberar uma porta caso eu precise fazer acesso externo ao servidor. E aqui eu vou selecionar as ferramentas e opções que eu quero. Não vamos mexer em nada, vamos deixar o padrão, assim como o local de instalação. Toda vez que eu instalo pela primeira vez, eu preciso definir um nome para minha instância, que vai identificar esse meu Microsoft SQL Server Express. Por padrão, ele já sugere SQL Express. O ID dela vai ser esse aqui, que vai ser o mesmo nome que nós vamos utilizar quando nós precisarmos nos conectar a essa servidor de base de dados. Deixar o padrão e seguir com o processo de instalação. É possível também trocar o nome de alguns serviços que ele tem, sempre deixar tudo por padrão, Next. E esse aqui é o único ponto que a gente precisa prestar atenção, que é a forma de se fazer a autenticação junto ao SQL Server. Ele marca por padrão a autenticação usando o Windows, mas nós vamos utilizar o Mixed Mode, ou seja, tanto o Windows quanto do SQL Server. Aqui no caso nós estamos configurando a senha para o SA, que é o System Administrator do SQL Server. Então nós definimos uma senha, confirmamos e Next. Agora basicamente e dando Next até o final. Team Services, caso eu queira instalar o serviço de geração de relatórios do SQL Server, eu vou deixar o padrão também. Aqui, caso eu queira trabalhar com um R, e também deixar ele instalar os padrões. Next. E aí agora é só aguardar a instalação. Uma vez concluída a instalação, a gente pode ver que tudo foi instalado com sucesso, só tem que aguardar agora a finalização da instalação do SQL Server Express, para a gente poder fazer a instalação dos demais. Ok, feito. As demais features eu posso abrir essa interface a qualquer momento para instalar as outras ferramentas. Por hora vamos deixar só isso aqui, tá bom. Vamos então instalar agora o EPM Server. Só dá um duplo clique, ler os termos, aceitar e instalar. Ele vai pedir para elevar, precisa ter permissões de administrador. Uma vez que verificou todos os requisitos do sistema, então ele vai efetivamente iniciar a instalação. Deixar o diretório padrão, Next, Install. Uma vez concluída a instalação, para poder deixar o EPM Server funcional, é preciso rodar o Wizard de configuração. Nós vamos rodar mais tarde, agora vamos instalar os demais softwares. Finish, Close. Vamos agora instalar, tanto faz a ordem, EPM Studio ou EPM Interface Server. Então vamos instalar nessa mesma máquina também o EPM Interface Server, que é o gerenciador de todas as interfaces de comunicação com os mais diversos dispositivos, que vão coletar os dados e levar esses dados para o EPM Server, onde vão ser armazenados e depois consultados a partir de ferramentas como o EPM Studio, Excel Add-in ou alguma outra ferramenta de plugins com o Python, por exemplo. Uma vez que foram verificados todos os requisitos no sistema, Next, mesmo diretório padrão, Install. Assim como o EPM Server ele também tem um wizard de configuração, todo interface server
ele precisa ser registrado em um EPM Server, que é o que faz essa etapa de configuração. Vamos deixar para fazer depois. E vamos instalar agora o último programa que a gente precisa, que é o EPM Studio. O EPM Studio, além das ferramentas de visualização e análise dos dados que foram armazenados no EPM Server, ele também é a ferramenta para eu criar usuários, para me conectar nesse sistema, elevar ele depois, e configurar todas as funcionalidades do sistema. A princípio agora todos os programas minimamente necessários para rodar já estão prontos, só que para deixá-los funcional agora é preciso rodar as ferramentas de configuração. A primeira ferramenta de configuração então que nós vamos executar é o EPM Server Wizard. Ele está lá no menu iniciar. E agora nós vamos configurar o EPM Server. A primeira coisa a dizer é o nome do SQL Server que este EPM Server vai utilizar como repositório para armazenar os dados. Como eu instalei na mesma máquina, eu vou botar aqui /SQL Express, que é aquele ID da instância que nós configuramos antes. Aqui eu vou usar a autenticação do próprio SQL Server, daquele passo da instalação que eu mencionei que era importante. Nome do usuário é o System Administrator do SQL Server e a senha que eu defini durante a instalação do SQL Server. Como é a primeira vez que eu estou instalando, ele precisa habilitar o CLR. Então eu vou deixar a opção padrão, Enable CLR, e reinicia o SQL Server, por favor. Então ele habilita o CLR do SQL Server e reinicia ele. Como eu estou rodando a versão Express, essa opção de deixar habilitado o SQL Agent não vai adiantar. O Agent é um serviço do SQL Server para automatização de tarefas. Como a versão Express não tem isso, eu vou deixar ele desabilitado mesmo. Next. Como é a primeira vez que eu estou rodando o configurador do EPM Server, eu vou criar um novo banco de dados. Eu poderia me conectar a um vazio já existente, conectar um que já existe e fazer o upgrade, então no caso de upgrade do sistema, ou restaurar um backup. Ele sugere esse nome. Aqui ele sugere um local para instalar os arquivos. O Recovery Mode podemos deixar em Simple e simplesmente clicar em Next. Na tela seguinte, então, ele pede agora uma senha para o usuário System Administrator do EPM Server. Então vou definir uma senha para ele e vou confirmar a senha. A próxima etapa é definir aonde vão ser armazenados os arquivos com os dados e o tamanho e a taxa de crescimento inicial. Para mais detalhes é interessante dar uma olhada no manual. Eu vou deixar o padrão e vou clicar em Next. No momento que a gente clica em Next, então ele pergunta se eu já quero iniciar o serviço do EPM Server. O EPM Server ele roda como um serviço. Todas as informações estão ali. Ele roda como um serviço. E isso quer dizer que toda vez que eu reiniciar o Windows, ele automaticamente vai iniciar. Ele cria um ícone na barra de tarefas de início rápido do Windows para eu poder gerenciar ele. O passo seguinte então é rodar o wizard de configuração do EPM Interface Server. Então eu vou registrar esse gerenciador de interfaces de comunicação ao EPM Server que eu recém criei. Como está na mesma máquina, localhost, o usuário eu vou usar o mesmo usuário administrador, não é o ideal fazer isso. O ideal é criar um usuário especificamente para essa conexão. Ele testa a conectividade, verifica se o usuário tem as permissões mínimas necessárias. Pergunta um nome da máquina, eu vou deixar aqui Interface Server local.
Quer iniciar o serviço agora? Sim, ele também roda como serviço. Toda vez que o Windows for reiniciado, ele reinicia automaticamente. Então, para nós vermos a nossa instalação, eu vou rodar o EPM Studio, dizer que o meu servidor está na mesma máquina, usar o único usuário que a gente tem, que é o System Administrator por hora. No momento que eu rodo ele, eu tenho a informação que eu estou conectado ao EPM Server rodando em modo demo. Tem vários nodos aqui, mas o que nos interessa é verificar quais são os gerenciadores de interface de comunicação que estão configurados. Nós temos o local. E aqui nós vamos criar rapidamente uma interface de comunicação que vai gerar dados aleatórios. And interface a cada 1 segundo. Já inicia ela para mim. Ok. Essa interface eu vou pedir para que todas as variáveis que receberem os dados dela, elas possam armazenar os seus valores. Eu marco essa opção e salvo. E então eu vou criar uma variável básica elementar que vai receber dados daquela interface, que no caso ela recebe de valores simulados. Eu vou importar ali. Eu tenho então o meu random interface. Eu tenho random tags dentro daquele random interface. Eu vou marcar algumas delas. Vou chamar aqui de um novo nome para ela, rand1, rand2. Então no meu EPM Server, os dados que estão sendo gerados por essa interface de comunicação, que tem esse endereço na interface, no EPM Server vão ser identificados por esses nomes aqui, rand1 e rand2. Tem as configurações dele que eu posso mexer. No momento que eu salvo, ele começa a receber automaticamente os dados dessas interfaces de comunicação. Eu posso agora, por exemplo, inserir um gráfico. Vou inserir no servidor, teste. Esse aqui é um gráfico. Eu posso pegar essas duas variáveis. Essas duas variáveis eu vou também desabilitar a precisão de milissegundo e marcar para armazenar. Então eu salvo aqui. Agora os dados estão sendo armazenados nessas duas variáveis. Agora eu arrasto elas para cá e eu vejo aqui os meus dados chegando aqui em tempo real e eles sendo armazenados no meu servidor. Então este aqui é o passo a passo mínimo para eu instalar o sistema, configurar, criar uma interface de comunicação e vincular os valores vindos dela a variáveis que eu posso selecionar e arrastar para a área do gráfico. Então está concluída a primeira etapa deste vídeo. Então agora vamos seguir um procedimento equivalente ao da criação da interface com dados aleatórios, para uma que vai se conectar com um broker. Eu havia comentado que eu ia utilizar um Mosquito numa máquina local, mas para ficar mais interessante eu aumentei a aplicação e eu vou utilizar o broker, uma conta aqui no MQTT Cloud. No caso eu peguei uma conta free, que é essa daqui. Então eu criei tópicos aqui que a minha aplicação do Node MCU está escrevendo nessa conta aqui. Então, para eu criar a minha interface de comunicação para buscar os tópicos desse broker, eu vou selecionar a opção MQTT e vou dar um nome para minha interface. MQTT, interface MQTT. E já iniciar para mim. Posso botar uma descrição, marcar também a opção Enable Storage, como eu fiz anteriormente. E agora o primeiro passo a fazer é configurar o broker. Clicar em Edit. Então aqui tem várias configurações, eu recomendo dar uma olhada no manual para ver direitinho o que é os QoS, Persistent Session e as demais informações. Mas basicamente, aqui nós precisamos informar o endereço TCP/IP, a porta
para estabelecer essa conexão. Se eu vou usar TLS, SSL ou WebSocket, um Keep Alive de 5 segundos, vou deixar tudo por padrão aqui, timeout de 10. O Client ID é o ID deste interface no broker, é um nome único, um identificador único para esse broker saber que eu estou me conectando a partir daqui. Então, IS do EPM. O username é o nome do usuário nesse sistema. E a senha é a senha deste usuário no sistema. Também ele é cadastrado no momento que eu crio essa conta lá no broker. No caso, essa conta ele não aceita conexão anônima, então eu sou obrigado a informar usuário e senha. Testo a conexão, ok. Então o primeiro passo é configurar a conexão, salvo, está tudo funcionando ok. O passo seguinte agora é fazer trazer os tópicos que eu tenho interesse em ler para fazer a conexão com as minhas variáveis. Então eu tenho que fazer um mapeamento dele. Então eu vou fazer uma consulta, vou chamar de query 01. Vou aplicar um filtro do próprio MQTT, que no caso aqui recomendo dar uma olhada nas formas de fazer pesquisas na árvore dos tópicos do MQTT. No caso, o payload ele pode estar no formato de um arquivo JSON, XML ou ser um tópico simples. Então, eu vou colocar single aqui porque o que o NodeMCU, o código do NodeMCU faz é escrever um valor direto num tópico do meu filtro. Então, quando eu clico em Execute, ele vai aplicar esse filtro buscando por todos os tópicos que estão no meu servidor. Os três que me interessam agora é a intensidade luminosa, a umidade e a temperatura. Esses dois aqui, eu estou usando um DHT22 que lê o valor a cada 5 segundos e escreve nesse tópico aqui. Ok. Então, no momento que eu definir a consulta com os tópicos disponíveis, eu vou criar endereços aqui assim para fazer o vínculo depois com as minhas variáveis. Então, o primeiro endereço eu vou chamar de temp. Ele vem da query 01. Aqui ele é do tópico temperatura. Eu quero o valor dele. A estampa de tempo e a qualidade eu vou criar automaticamente, uma vez que nesse caso em particular o meu dispositivo não informa o valor da estampa de tempo e da qualidade no momento da leitura. Adicionar um novo tópico aqui, vou botar aqui umidade, UMI, também da query 01, da consulta que aplico aquele filtro. Quero pegar o valor, timestamp e qualidade, uso o valor padrão. E aqui o último que eu vou botar, eu vou chamar de Lumi, também da query 01, e eu quero o tópico intensidade luminosa, o valor dele, pronto. Então aqui eu fiz um mapeamento para essas variáveis aqui, que eu dei esse nome, que vão vir destes tópicos aqui. Então agora eu vou criar uma variável do EPM, uma basic variable, que vai buscar daqueles valores lá. Então import do próprio MQTT, o mesmo procedimento que a gente fez antes, agora da query 01, quais que eu quero? Este e este. Eu vou chamar aqui de temp, umi e lumi. Ok. Ele cria as três variáveis aqui. Eu posso definir unidades de engenharia e outras informações, mas eu já vou marcar elas aqui também para elas começarem a armazenar os valores. No momento que eu salvar, ele aplica e a cada 5 segundos, no caso, ele vai receber os dados que estão sendo escritos do NodeMCU direto no broker. Então ele fica vermelho, aguarda, ele fez a primeira leitura. Então, de modo equivalente, eu posso inserir um chart aqui. Vou salvar no servidor, dados, MQTT,
Agora eu vou arrastar essas três variáveis para cá, para ficar melhor a visualização. Vamos criar 3 eixos e deixar cada um neles. Então, umidade aqui, intensidade luminosa lá. Vamos ver aqui os últimos. E era isso aí. Então, essa primeira parte já criamos a interface, mapeamos os tópicos, cada um desses tópicos botamos nos endereços dessas variáveis. Intensidade luminosa e a temperatura. E já fizemos o gráfico aqui. Agora eu vou deixar rodando o sistema até ter um conjunto significativo de dados para a gente fazer algumas brincadeiras de análise usando a linguagem Python integrada nesse ambiente aqui. Bom, agora que já passou um tempo armazenando dados, eu tenho um conjunto de dados da temperatura, agora que é o que eu vou utilizar para fazer uma análise um pouco mais detalhada. Posso brincar aqui e ver os períodos que eu quero e tal. E eu vou criar então um dataset para fazer então essa minha análise mais detalhada. Eu posso salvar localmente na minha máquina, no servidor, para compartilhar com outros analistas. Vou só criar aqui já no servidor direto. Eu vou adicionar, eu tenho várias variáveis que eu posso selecionar aqui assim, mas eu já sei que o nome da minha é temp, temperatura, eu já seleciono ela e adiciono aqui no meu gráfico. Eu só vou mudar a cor para ficar mais fácil. O período da minha análise, então eu vou pegar do dia 11 de abril, à meia-noite, até o dia 28 de abril, 29 de abril, à meia-noite. Todas as consultas no padrão OPC-UA, então, que é o que é utilizado por esse sistema, a data de início ela é inclusive a data de início e a data de fim ela é exclusive. Ele vai daqui até precisão de tempo mais próximo do dia 29 à meia-noite. A minha variável eu posso fazer várias consultas, eu vou pegar ela interpolada a cada 1 minuto. E executo aqui, eu tenho a minha temperatura do dia 11 ao dia 28 interpolada a cada 1 minuto. Bom, agora, por exemplo, eu posso pegar e fazer outras consultas na minha variável, além dessa interpolada. Eu vou adicionar ela aqui novamente e vou selecionar para fazer a temperatura máxima. Só vou editar o nome da pena aqui assim, que é o que vai ser plotado no gráfico. Em vez de fazer uma conexão como se fosse uma variável contínua, eu vou botar como discreta para ele fazer o degrau dela. E a consulta que eu vou fazer agora é a consulta do tipo máximo, ou seja, máxima diária. Eu poderia fazer qualquer outra, média ponderada ao longo do tempo, por exemplo, mínimo, vou pegar o máximo de cada dia. Então eu executo. Aqui está a temperatura máxima de cada um dos dias na linha vermelha. Essas aqui são as ferramentas que já vêm prontas, nativas nesse ambiente de análise, dataset. Mas nesse ambiente também, se eu quiser ver os dados, eu poderia adicionar tabela. Quando eu executo a consulta, ele executa e ele traz os dados no formato de tabela. Notem que aqui essa primeira coluna é o valor da temperatura, não tem nenhuma variável com valor ruim, todas elas o instrumento mandou um valor bom. E além da tabela também tem outros recursos aqui, como por exemplo adicionar anotação. Então se eu vier aqui por exemplo nesse ponto aqui e adicionar uma anotação, eu posso botar aqui a temperatura, é a mesma variável, eu vou dizer aqui temperatura máxima do período. Então ele adicionou essa anotação aqui. E essa anotação eu posso consultar também em qualquer outra ferramenta depois, uma planilha eletrônica, enfim, ela está vinculada a essa variável. Mas o legal agora é a integração com Python. Então no momento que eu expando a parte de scripting aqui, ele abre um console Python, executa
um arquivo de inicialização que pode carregar bibliotecas que eu escrevi em Python e também plugins que eu também escrevi em Python, que ele adiciona aqui na Ribbon do EPM Studio. Um plugin nada mais é do que uma imagem, essa daqui por exemplo, e um arquivo em Python. A única coisa que eu preciso fazer é import plugin as EP para poder usar e ter acesso às variáveis aqui assim. Então toda vez que eu executo a minha consulta, ele carrega ela para esse ambiente aqui. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável aqui, eu vou chamar de y, é igual a temp. Essa minha y, ela tem 3 colunas, como a gente viu aqui na tabela, que é o valor, a estampa de tempo e a qualidade. Então, na coluna velho, eu quero transformar ela, eu vou normalizar ela, então vou fazer ela menos o valor médio dela, isso aqui é uma variável do NumPy, dividido pelo desvio padrão da própria variável. Então eu apliquei isso aqui só aos valores e agora eu posso, por exemplo, fazer um plot dessa própria variável aqui nesse ambiente. Então vou botar aqui y, que é um nome para aparecer aqui na legenda, e a variável que eu acabei de plotar. No caso, ela não aparece aqui porque ela foi normalizada, ela foi centrada em 0. Então eu vou botar ela aqui num outro eixo. Está aqui a variável essa normalizada. Além de operações aqui no próprio console, como eu havia comentado, eu posso também usar e desenvolver plugins. Então, por exemplo, aqui tem um plugin. Status.info, se eu paro com o mouse, o próprio docstring do meu código Python ele mostra como tooltip. Eu clico aqui, média, e desvio padrão, e ele também plota um gráfico, média, desvio padrão, e as informações do range de confiabilidade dessa variável. Eu poderia desenvolver qualquer outra funcionalidade, tem um monte de exemplos aqui. Esses exemplos também estão disponíveis para download lá no próprio site lá da Ellipse, que desenvolve esse software. Aqui eu poderia, por exemplo, percentual do tempo numa determinada variável, desenvolver uma interface gráfica com tkinter aqui, vamos pegar 25 graus, 27, 29 graus, por exemplo. E aí ele gera o gráfico, esse aqui, o percentual de tempo que ele ficou em cada um destes intervalos. Então, por exemplo, entre 25 e 27 graus ele ficou a maior parte do tempo nessa temperatura. Então, a princípio, tem inúmeras funcionalidades e possibilidades de trabalhar com essa ferramenta. Mais informações, tem outros vídeos no meu canal que mostram como fazer esses plugins e como desenvolver esses exemplos aqui. Bem como automatizar a execução desses cálculos e análise através de uma outra ferramenta que também está disponível ali no canal, que é o EPM Processor.